Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao nosso podcast, A Bandinha do Seu Irineu. E é um prazer recebê-los aqui. Estamos no Estúdio Baeta, aqui em São Bernardo do Campo, esse local que tem tantos artistas e tantos músicos fabulosos. E vamos juntos com vocês numa trajetória para conhecer a história da Bandinha Mirim do Baeta, que hoje se transformou na Banda Baeta Neves, onde os músicos começaram lá, criancinhas, hoje são adultos, senhores que tocam no Brasil, afora e até fora dele, ok? Quero falar para vocês que a gente quer agradecer muito as parcerias que nós temos com a Perua Estúdio, através do Ale Melo e do Tércio. Aqui também, o próprio Estúdio Baeta Neves, do Claudinho, que é o proprietário e nosso anfitrião. Agradecer a Mônica Negri Bragante, que é uma das nossas colaboradoras também, e agradecer a todos vocês por estar aqui conosco, ok? Bem, a gente vai falar muito sobre música, sobre cultura brasileira, sobre a história da bandinha principalmente, e vamos falar da carreira desses músicos fantásticos que saíram dessa banda, que foi uma referência desde a década de 60 até a década de 80, e que espalhou pelo mundo os melhores músicos instrumentistas que a gente conhece. Todos eles sob a batuta do nosso maestro Irineu Negri, o nosso Seu Irineu do nome do podcast, que vai também contar um pouco da trajetória dele e falar sobre como essa ideia fluiu e se transformou num dos maiores projetos de São Bernardo do Campo na história da nossa cultura. Bem, vou apresentar para vocês os nossos convidados, o senhor Maestro Irineu Negri, aqui à minha esquerda, Cláudio Baeta, o Claudinho Baeta, músico, percussionista, baterista, toca com Leonardo, tocou com Fábio Júnior. O nosso Clóvis Sem Som, percussionista da bandinha também, que anda atuando aí, depois ele vai contar toda a história dele. Fiquem conosco porque vai ser uma história muito divertida. Bem, vamos começar. Eu queria começar primeiro com o nosso maestro, que ele se apresente, fale um pouquinho sobre essa carreira e essa empreitada maravilhosa. Fala isso, maestro. Então, meu querido, eu estava fazendo um bailinho e apareceu lá para se divertir num bailinho a diretora da escola, Baeta Neves. Sim. E ela falou, olha, eu precisava falar com você. Daí, no intervalo, eu fui atendê-la, né, e ela falou, olha, nós temos um coralzinho lá na escola e a professora que está direcionando vai se remover. Uhum. Eu gostaria que você fosse para dar continuidade, né? Sim. Dá um pulinho lá para a gente conversar. Aí eu fui e ela pediu um prazo para falar com o prefeito, né? Sim. E para a gente iniciar alguma coisa lá. Essa era a dona Antoninha, né? Dona Antoninha Ortega de Abreu, Nossa, diretora da escola na época, né? que maravilha. E daí eu falei com ela o seguinte, a gente devia aproveitar esse material humano e fazer uma banda de verdade mesmo. Ensinar música, ensinar a tocar clarinete, trompete, enfim. Aí ela aceitou. Que ano era isso, senhora? 1963. Nossa, nossa. E aí nós iniciamos dando a primeira aula com ABC musical, né? Um por um, gente pra caramba no auditório. Naquela época tinha auditório lá. Sim. Foi demolido, mas tinha auditório. E pedimos instrumento para o prefeitura, o Lauro Gomes deu com o maior prazer, né? Nos cedeu. E nós fizemos a primeira apresentação no dia 5 de outubro do mesmo ano. Sim. Fazendo o lançamento da pedra fundamental da Escola de Engenharia de São Bernardo, que é a Faculdade de Engenharia Industrial. Isso. Quantos músicos você já tinha nessa época? Nós iniciamos com 26 músicos. 26? E quanto tempo para eles começarem a tocar na banda? 8 meses. 8 meses e já tocaram na banda, numa primeira apresentação. Caramba! Maravilha! E nessa época, a banda era formada por alunos ali do bairro Baeta Neves? Sim. Que frequentava a escola? Sim, sim.
Claudinho já estava nessa época ou não, Claudinho? Não, ele nasceu nessa época. Pô, sacanagem. Mas já ouvindo a banda, porque minha mãe já andava por ali, então já ouvia a banda Aham. e eu na barriga, né? Tá certo, tá certo. E aí vocês começaram, fizeram o lançamento em 63, e aí como que aconteceu a sucessão A disso? partir de então foram aparecendo os convites, né? Uhum, E logo em seguida tivemos convite para tocar em televisão. sim. A partir de então, o bicho pegou. Sério? É verdade que vocês se apresentaram no programa do Silvio Santos? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. E vocês representaram a cidade no Cidade contra a Cidade, né? Cidade contra cidade. Que era Foi um um dos dos melhores que quadros, nós fizemos, né? um dos quadros mais famosos do É, programa do Silvio Santos. que nós entramos dançando, né? A meninada dançando e enquanto um fazia todo o Uma volteio em roda de cima samba, né? só de Olha samba. Roda de samba. O menino Vessolato, como é que é o O trompetista? Baldo. O Juarez. Juarez Juarez. Vessolato, Chorês? enquanto a banda se postava no palco, ele passeava em cima do palco executando um samba. Que legal. Porque a bateria já estava comendo solta ali, né? Foi um sucesso. E vocês viraram um sucesso em São Bernardo também, porque essas Sim. imagens foram levadas para o Brasil todo, né? É. E vocês viraram referência. Deixa eu dar continuidade, é um pouco de Diga. orgulho da nossa parte, né? Aí tinha um trompetista da cidade que estava disputando com o São Bernardo do Campo. Uhum. Ele estava fazendo show nos Estados Unidos. Nossa. O prefeito dessa cidade, que eu não me lembro o nome, pagou a viagem para ele, vir disputar, defendendo a cidade que ele nasceu. Sim. E aí, na hora dos ensaios lá, quem ia disputar com a gente não sabia, né? Aham. Daí, na hora lá, o locutor falou quem era, né? Esqueci o nome Ronaldo também. Mark. Ronaldo Lack, trompetista famoso. Sim. Poxa, ele estava fazendo show nos Estados Unidos. Poxa. E aí, quando chegou na hora, ele disputou com a gente. Tinha 10 juízes. Adivinha quantos votaram para a banda do Baeta? Ah, os 10, com 10! certeza. Acertou, cara! 10, com 10. certeza. Eu fiquei até com pena do rapaz, né? Porque nós apresentamos alguma coisa sui generis, né? Ah, Para a época. mas vocês eram muito especiais na época. sim. Eu não acompanhei, obviamente, como Claudinho, eu sou de uma geração bem posterior, mas tudo que eu sei da bandinha, que eu aprendi no meu exercício profissional, era que é algo espetacular, era algo que não existia no país inteiro e era um projeto cultural exemplar. Assim, tendo algumas referências só fora do país, em países como a Alemanha, Sim. França e tudo mais. Mas vocês ficaram famosos nessa época aí. O que E aí aconteceu o bicho, depois disso? daí o bicho pegou, né? Daí foi, não, brincadeira, mas na realidade, porque a televisão levava a nossa imagem, né? Sim, Então as pessoas convidavam, procuravam saber de onde que era, né? sim. Porque nós somos a primeira banda a fazer apresentações não estático ali, dançando, Uhum. Perfeito. entendeu? Bem, mas a gente vai voltar mais na história da bandinha, mas vamos falar com os nossos outros convidados. Claudinho, percussionista, quando que você chegou na banda, cara? Rapaz, eu estudava na época, era o Parquinho, né? Hoje é pré, Isso. ao lado da escola, do Dr. Baeta Neves. Uhum. E a banda ensaiava no barracão, né, seu Irineu? Clóvis, acho que é dessa época, que era vizinho com o Parquinho que eu estudava, né? Sim. Tinha 6 anos. E eu deixava de fazer as atividades do Parquinho, né, que era desenho, massinha, alguma coisa, e ficava encostado no muro, ouvindo a banda tocar, né? Até que o primeiro dia, o belo dia, surgiu. O Sirineu entrou na sala de aula no primeiro ano, Uhum. né? E perguntou quem gostaria de participar da banda. Claro, eu, o primeiro que desci lá, passa na diretoria e deixa o nome. Aí depois de uma semana eu estava ensaiando lá, aprendendo. Sim. Mas as músicas eu já tinha praticamente decorado, Olha porque só. ficava ouvindo, né? Sim. E meu ingresso na banda foi... E era uma coisa espetacular, né, senhor Endel? Porque não aprendia já o instrumento
Primeiro tinha toda a teoria, o senhor ensinava todos como a música, como ler música, para depois eles Exatamente. escolherem os instrumentos, né? Depois Tinha de- todo um passo a passo, né? Sim, Primeiro, o Serendeu fazia aquela radiografia, ver se realmente tinha Tem algum. um perfil. Tinha um perfil, né? Aí passou pelo crivo do maestro, aí começavam-se o ABC musical, sim, né? Aí você tinha a parte decorativa e já tinha alguns exercícios ali. Aí você já conhecia as notas musicais, pausa. uhum, Aí você ia para o Bona, que era o sim, segundo método que eu fiz. Na minha época era assim. E você tinha que chegar até a lição 45 do Bona para pegar um instrumento, Sim. né? Ou seja, se você não soubesse ler o mínimo básico de Aliás, o maestro música, foi generoso com você. Porque na minha época era até a lição 50. tá, Aí 5 a pegou mais, a ali já. 50, você pegava o instrumento. E aí ia para frente. Não, aí tinha assim, aí você pegava o instrumento. Aí tinha o período que você tinha que ficar tocando, sim. ensaiando, até o momento que o maestro te dava a farda, que era um momento Muito É especial. o ápice. explosivo, né? Era Vamos quase dizer uma assim. formatura. Uma formatura, exatamente. Que você estava apto a conhecer essas cidades, todas, que era todo fim de semana. Aham. Encostava o ônibus lá, entrava a molecada, mesmo esquema, turma do fundão, Que legal. os instrumentos, tudo, imagina, era uma farra, né? Era uma bagunça. Né? Imagina a bagunça nesse ônibus. Já ia e fala, Sereneu. E o maestro controlando. O maestro fazia assim, Ah, sim. Ah, não, tava lá. Silêncio absoluto. Controle total. Controle total. Acabou. Tchum, E no acabou. ensaio também, né? É No igual. ensaio era Nossa. assim também. Só para a gente se situar, você entrou em que ano, Claudinho? 70, mais ou menos. 70. Eu estava com 7 anos. E Maravilha. fiquei, acho que até os 12 anos, fiquei uns 5 anos na banda. 5 anos. Aí eu entrei, no final eu saí, mas voltei. E foi quando eu comecei Sim. já trabalhar, né? Sim. Que a gente já montava, fora a banda, a gente já tinha uns conjuntos que a gente tocava. E aí Legal. começamos a fazer barzinho, né? Toda aquela trajetória. Isso adolescentes ainda. É. Adolescentes. Meu primeiro baile, assim, profissional porque recebi um din-dinzinho, né? Eu tinha 13 anos de idade. 13 anos, 13 anos. nossa. Tinha que ir com acompanhante, né? Aham. Que eu ia, tinha os 2 filhos, 2 irmãos, os galantes, né? Júnior e Gerson. E a mãe deles sempre nos acompanhava. E baile noturno, se não tivesse alguém para Sim, acompanhar, autorizar. né? E aí eu me lembro que foi com o saudoso João Barão. Ele tinha uma banda de baile em São Paulo, famosíssima na época, Banda Réveillon. Opa. E aí ele contratou os músicos, ele pegava, né, nesse ano ele pegou 3 carnavais, cada um em uma cidade, né, com o mesmo nome, Banda Réveillon. Sim. Ele mandava os espalas, de cada naipe, que montava a sua banda e fazia o carnaval. Sim. E estava completo já. Aí ele falou assim, ô Claudinho, sempre eu tenho problema com um caixista, com um baterista. Ele falou, então você vai meio de coringa. Aham. Você vai ficar lá numa cidade. Você vai primeiro para Guaxupé com a Certo. gente. Você fica e tem a primeira noite e o resultado, no outro dia de manhã, eu já tenho o resultado das 3 cidades. Aí na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais também, teve um problema. O rapaz parece que passou mal, o baixista. Aí ele falou, Claudinho, não era Baeta ainda. Claudinho, ó, arruma tua mala aí que você vai para Divinópolis. Acho que 500 quilômetros, sei lá, 400 Nossa. quilômetros. Esse foi o primeiro baile que eu fiz. Já em Guaxupé, eu já toquei Sim. também, né? Fiquei com eles, mas lá Sim. já tinham 2 bateristas em cada cidade. Caramba. Aí fui para Divinópolis e assumia metade do baile, Mas que era isso, das 11 às 4 da manhã. isso só demonstra que você foi um excelente aluno e que Que o método sim, funciona. E outra, tinha a noite, né, das 11 às 4 da manhã, sem intervalo. Ah, Não existia intervalo. Por isso que tinham 2 revezando. sim. E tinha matinê que começava às 2 às 6 da tarde. Caramba. Aí você dormia, às 11 começava de noite. 5 noites e 4 matinês. Nossa, já começou com corda total. Isso. Aí
Foi o primeiro baile que eu fiz, aí já comecei, era cachista, Sim. né? Na época, os bailes carnavalescos eram caixa, o Serendeu sabe bem melhor que eu, que era caixa, bumbo, né, percussão e os metais, né? Não tinha harmonia tinha também, né, Serendeu? Não, né? Não. Não, as primeiras bandas. As primeiras não tinham bandas, harmonia, né? Não tinha. Sim. Então, e aí desse baile, aí comecei a tocar em restaurante, em churrascaria, em baile, Uhum. e com o sonho de um dia começar a fazer show, acompanhar artista, né? E aí foi em 90, 91, eu fui convidado para entrar na banda do Fábio Júnior, Olha né? que maravilha. Já tinha tocado com outros artistas também, né? Sim. E no meio instrumental, eu toquei com Paulo Moura, Dona Ivone Lara, que era cantora de Nossa. samba. Aí depois Premeditando Break, entrei no Fábio Júnior, depois Leandro e Leonardo. Em 91, Leandro e Leonardo, e o Leandro faleceu em 98, Sim. e aí continuou Leonardo. E estou até hoje lá, já agora em outubro, já vou para 35 anos. Poxa vida, 35 anos. É. Mas me diz, a metalurgia nessa história, quando que entra? A metalurgia entrou na década de 80, né? Que era assim, a gente tinha a bandinha, quando você começa a tocar, começa a pesquisar, aí eu sempre procurei alguma coisa mais difícil, desafios para tentar tocar e tirar. Foi quando o Bocato tocava com a gente na banda, Sim. né? Na bandinha. O Bocato da bandinha, Bocato, a gente vai falar da sobre metalurgia veio Bocato, o Nonô de ele. Camargo, o Faria, Jacaré, o Baldo. Esqueci mais alguém? Da banda, acho que. Da Júlia, né? Hã? Da Da Júlia. Júlia. Uhum. E o organista que não era o instrumentista da banda. Sim. Gerson, né? Não, não. Na época, a banda Metalurgia tiveram duas formações, né? Uhum. A primeira foi com o Mané Leão Tá. e a segunda formação foi com o João Cristal. João Cristal. Foi o que gravou o DVD da bandinha com a gente. Isso. Que nós vamos Santo falar daqui a André, pouco. teve bastante tempo com a E gente. foi uma banda também assim que fazia um som diferenciado, né? Sim. Metalurgia. Para quem não conhece muita história, fez parte da vanguarda paulistana, Sim, né? Onde com Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, essa galera toda que surgiu no cenário paulista. E foi naquela época. Metalurgia, por quê, né? Metalurgia porque na época toda aquela revolução, Sim, as greves, os metalúrgicos, e Sim. aí foi até esse Não, nome, perfeita, porque né, é uma banda banda de São metalúrgica. Bernardo do Campo, São num Bernardo do cenário musical onde a história política e social estava muito envolvida. E sim, os próprios perfeito. metais, né? Que faziam É. parte da banda, que era o peso da banda, eram os metais, né? Você entendeu? Oi. Você esqueceu daquela cantora, o marido dela que veio aqui em São Bernardo e convidou vocês. Como é que é? Aquela famosíssima. Elis Regina. Elis Regina. Elis Elis Regina, Ah, sim, nossa, sim, Elis, sim. grande Ele ficou mulher. sabendo Quando a da banda- bandinha, da formação, né? Sim, E ele procurou saber e veio aqui. sim. Inclusive, ele foi na casa do Farias. Sim, Vocês ele ensaiavam um fez- pouco lá também, né? ele acabou assistindo um show da banda, né, da Metalurgia, o César Camargo Mariano. César Camargo. E ele foi até São Bernardo, veio até São Bernardo, né, para conhecer um pouco mais. E ele já tinha a cozinha, que a gente chama, né, que é Sim. baixo, bateria, teclado, guitarra, percussão, montada do show Saudades do Brasil. E aí levou a metaleira, que foi o Bocato, o Nonô, o Farias, e aí tinha o pessoal de São Paulo também, Lindo Sim. Simão, né, tinha um pessoal de São Paulo. Que bárbaro. Clóvis, isso pra gente, quando é que você chega na bandinha? Bom, vamos lá. Eu começar assim. Eu era vidrado por música e por banda, Sim. principalmente. Lembro que quando eu ia na missa no domingo, logo após a missa tinha a apresentação da banda São José. E eu grudava na grade para ficar ouvindo a banda. Uhum. E aí, com 9 anos, eu fiquei sabendo que ia ter uma formação da banda lá no grupo escolar que eu estudava. Só que eu tinha 9, eu só podia ter 10, tinha que ter 10. E aí eu fiquei no pé da minha mãe, acho que foi umas 3 semanas. E a minha mãe lá
O Irineu falou, mas não posso, porque a idade é 10 e tal. Ela falou, seu Irineu, eu não aguento mais. Se eu põe ele em qualquer canto lá, que ele vai. Aí eu acabei indo. Aí ele falou da questão de formação, né? De Sim. partitura e tudo mais. Eu acho que eu fui o único músico que fui direto para a banda. Ele chegou lá, eu lembro que o médico, o doutor Irineu falou, pega alguma coisa aí. Eu peguei um surdinho. Mas eu fiquei batendo lá. Eu acho que ele deve ter percebido. Ele falou, pô, o menino tem, ao menos ritmo ele tem, né? Falou, tudo bem. Então você vai ficar aí, fica no surdinho. E aí, esse surdinho virou um bumbo e eu fiquei 10 anos tocando esse bumbo. Fuzileiro, Aí você fala, pô, fuzileiro. mas você não evoluiu nada, não pegou nada. Eu falei, a história não é bem essa. A história é que eu acabei estudando bona, estudando instrumento, peguei partitura, toquei partitura, só que na hora que era para passar para o naipe, o maestro, ô Clóvis, dá para você esperar um pouquinho mais? Fica lá na cozinha lá, quietinho. Aí quando surgir uma vaga, você vai para o naipe. Mas isso nunca aconteceu. Engraçado Eu que fiquei 10 anos tocando bumbo com uma honra e um orgulho enorme, porque aquilo fez uma diferença brutal na vida da gente, né? Sim. Porque ele, E assim, desculpa, tá? vai lá. Ele era o bombeiro puxador, Sim. entendeu? Sim. Ele é que ia na frente e ele só olhava para mim e já sabia o que eu estava pedindo, né? E a banda fazia evoluções e tal. Não é isso? Assim, engraçado que comigo foi ao contrário, né? Você não deu, queria que você ficasse no surdo. Eu entrei, só que quando eu entrei na banda, peguei caixa, né? aham. Aí o Serendeu falava, não, eu preciso de trompete na época. Acho que o Nonô, que teve um problema É. dentário, e aí não estava tocando, ele falou, não, eu preciso de um trompetista. Eu falei, Serendeu, eu quero caixa, eu quero tocar bateria. Ele falou, mas pega um instrumento, vai tocando caixa, leva. Eu ia para casa, limpava, colocava o olhinho lá. Comecei, fiz o Amadeu Russo, lembra? O método, né, para metais. Cheguei, estudei e tal, cheguei lá, falei, Serendeu, não é isso que eu quero é ficar na bateria, na caixa. Sim. Ele falou, tá bom, então leva o trombone. Aí levei o trombone. Só que não conseguia me equilibrar, né? Porque meu apelido na época era L. Sim. Calçava 41 e magrelo. Né? Muito magro. Trombone de vara, então já para frente, né? E aí só sei que devolvi o trombone, e aí depois sax soprano. E também não deu certo. Eu voltei ao contrário, né? Você. Não, eu sempre tinha intenção de ir pro naipe, mas me dei muito bem no bumbo. Fiquei até lá, estou até hoje lá e na realidade a vida depois foi mudando. Quando eu completei 18, eu ainda estava tocando na banda. Sim. Aí já falei, já não dá mais, né? Peguei, aí fui procurar outra atividade, fui procurar trabalho e tal, estudei, me formei e agora estou aí. Hoje sou engenheiro civil, Sim. já estou aposentado e estamos aí com a participação da formação que foi feita agora recente, que eu também fiquei sabendo, falei, vou procurar os meninos lá, né? Sim. Aí, vamos lá, Cláudio, vamos, estamos juntos. Sim. Aqui. Sim. E é muito gostoso. É muito Quando você entrou, que ano era, Clóvis? 1963. 63, você é da primeira turma. 63. Que maravilha. Que A maravilha. primeira apresentação, nós estávamos lá tocando o surdinho. Eu lembro que depois dessa apresentação, o prefeito, então Lauro Gomes, estava inaugurando um supermercado, acho que foi o primeiro Peg Pag do Brasil, na Avenida Utinga, eu lembro muito bem. Na Avenida Utinga, que ele era diretor da Swift, que era ao lado ali, né? E nós fizemos uma apresentação, era véspera do Dia das Mães, acho que era uma sexta-feira, véspera do Dia das Mães. Ele pegou, pôs a mão no bolso, tirou o pacotão de dinheiro, deu 5 mil reais para cada menino. Nossa. Ele deu 5 mil reais para cada menino, para comprar presente para a mamãe, para comprar presente para a mamãe, comprar presente para a mamãe. Aí eu saí de lá, fui lá no mercado do Piatto, ali na Getúlio Vargas. Fui lá, comprei uma travessa para minha mãe, com uma satisfação, um orgulho medonho, né? Sim. Agora eu vou comprar um presente para minha mãe, né? E assim foi o início na banda do Seu Irineu. Nossa, que maravilhoso. Vocês falaram da banda, agora que se reuniram.
O seu Irineu, com certeza estava dentro desse projeto, pilotando esse projeto. Eu lembro das apresentações que vocês fizeram. Mas me diz como que aconteceu esse reencontro? Como é que vocês decidiram, vamos juntar todo mundo e vamos voltar a tocar? Quando foi isso, senhor Irineu? É, Eu estava no portão da minha casa, tem o portão de grade baixinho, né? Sim. Aí parou um carro e desceu essa figura aí. Ô, Sirineu, tá vendo? E aí ele falou assim, você tem ainda os repertórios da bandinha? Uhum. Falei, tem, tá lá no barracão, lá no quintal, né? Ele falou, sabe por quê? Eu estou querendo reunir o pessoal da banda, que hoje já são músicos profissionais, né? Sim. A gente leva umas partituras lá, eles tocam também um pouquinho lá, só para. E aí nós fomos lá no barracão, pegamos as faturas, limpamos, e ele fez convite para todo mundo, Sim. e nós nos reunimos aqui. Aqui, Aqui? aqui. Quantos músicos, Claudinho? rapaz, deixa eu só voltar um pouquinho. Claro. O Sirineu foi econômico ali. Sim, eu sempre passava ali pela rua Jundiaí, no Baeta, né? E via lá o Sirineu debruçado ali, à tardezinha, tal. Eu passava reto às vezes, falei, não, eu preciso voltar, eu preciso falar com esse maestro, esse responsável por tudo que vem acontecendo em nossas vidas, né? Sim. Foi econômico. Eu fui lá, dei um abraço, beijei, e falei, pô, Serendeu, quanto tempo? Aí perguntei, eu falei, Serendeu, a gente não tem nenhum registro daquela época, Uhum. nem áudio, nem vídeo, salvo alguns slides, né, Serendeu? Fotos que o fotógrafo da prefeitura nos cediu também tem bastante. Então, Fotos. e aí eu falei, cara, eu tinha essa dívida de gratidão mesmo com o Serendeu, né? Por tudo que ele nos ensinou, não só de música, né, Clóvis? Não é só você, né? A maioria Isso, dos não só músicos de música, né? que eu Mas conheço, que passou pela banda, a gratidão que tem em termos de ensinamento mesmo, de Sim. legado que deixou. preparar que para a nos vida, deixou, né? Era uma entendeu? coisa bem. Porque não era simplesmente tocar na banda. Claro. Você não era simplesmente um músico. Sim. Você era um cidadão que tinha que se portar. Você tinha que ter elegância, ele falava de garbo. Que garbo? Que coisa é esse de garbo? Ele tem que ter garbo. Sim. Então, elegância, postura, disciplina, Nossa. responsabilidade, isso tudo veio com a banda. Sim. E se você chegasse com a farda, Tortinha, da farda sapato aqui, torto. volta. Ah, Você sim. chegava com o coturno lá, se o Serendeu não olhasse assim, penteasse o cabelo no coturno, volta. Mas é Bom, engraçado. aí seguindo, só. Deixa eu só dar o meu depoimento. Como eu falei para vocês, eu não sou músico, mas quando eu entrei para trabalhar na prefeitura de São Bernardo, eu fui para a área musical e eu tive contato com muitos de vocês isoladamente, né? Não como bandinho, mas isoladamente. E todo mundo fala a mesma coisa. O senhor Irineu não foi só professor de música, ele foi professor da vida. exatamente. Ensinou valores, honra. Sim. Se a gente hoje tem essa capacidade, Responsabilidade, horário. se hoje a gente tem essa capacidade de poder transferir para as pessoas conhecimento, alegria, foi o seu Irineu que ensinou a gente lá atrás. Então eu fico imaginando a importância que o seu Irineu tem na história, não só da banda, mas a história do grupo escolar. E você das pensa que ele é esse pessoas. amorzinho aí? Negativo. Eu já peguei ele na fase boa. De vez em quando ele dava umas ardidas lá que todo mundo ficava bem quietinho. Sim. Mas isso faz parte. Faz parte, é da claro. boa educação, claro, do bom claro. ensinamento. E ele era o maestro da banda, e na época nós tínhamos aula de música. Uhum. Não era só artes que você pinta, você. Sim. Aula de música no pentagrama, né? Você aprendia valores de notas. Então, Sim. então eu tinha o maestro e tinha o professor de música. Era bom, que pelo menos na escola eu não tomava bronca, porque eu já aprendia na banda. Né? Então, e aí o que aconteceu? Aí, nesse dia, chamei, Serendeu, o senhor, por acaso, tem os arranjos originais da banda? Ele falou, tá lá no barracão, precisa dar uma espanada. Tá? Eu falei, Serendeu, o senhor aceita entrar numa empreitada comigo?
eu estou com contato, já sem consultar o senhor, já fiz um levantamento aqui no WhatsApp, consegui reunir 80% da minha geração da banda, da minha turma. E todos toparam. O que o senhor acha da gente gravar um CD? Né? O olhinho dele brilhou. Eu falei, ó, eu acho que eu estou no caminho certo. Né? Aí marcamos um dia aqui no ensaio, aí reuni todo mundo, uns eu tinha até comentado que tinha, outros nem lembrava, né? Da formação da época do Clóvis ainda, né? Que é o Diomar. Nessa época que eles estavam reavendo o pessoal para gravar o CD, meu irmão, que é amigo do Hamilton, muito amigo, muito ligado lá no Baetinha, ele falou, Clóvis, o pessoal da bandinha tá se encontrando aí, parece que estão querendo gravar um CD. Eu falei, pô, preciso ver o que tá acontecendo, né? Saber do assunto, né? Aí eu liguei pro Hamilton, o Hamilton falou, é verdade, Clóvis, tal, que inclusive vai ter uma reunião deles lá no estúdio lá do Baeta. Eu falei, me passa o dia que eu tô lá, né? Aí eu vim aqui, nesse dia eu estive aqui. E aí reuni todo aquele pessoal todo. Então, aí eu consegui, que nem o Clóvis, como é da outra turma, eu consegui mais a turma da minha época, né? Você tinha mais contato. E eu falei, cada um que eu falava, se lembrar de alguém, entra em contato, pede para me ligar, eu já coloco no grupo para... Sim. E aí consegui marcar um dia, marquei com o senhor Irineu, né? Você imagina, teve aluno que ele não via há 50 anos, né, senhor Irineu? Sim. Até mais. E, foi uma emoção. Eu vou te imagino. falar, o coração do maestro tá bom. Imagino. Porque, imagina, pegar a molecada, tudo catarrento na época, né? Aí você pega aqui, barbado, com filhos, tudo. Foi uma emoção, uma choradeira. Aí o neguinho chorando pelos cantos, né? Porque não queria demonstrar muita emoção. Um monte de marmanjos. Sim. Já E aí, o que eu fiz? Antes do senhor Irineu chegar, antes do pessoal, coloquei as cadeiras, montei aqui, dentro do estúdio, a formação exatamente como a gente ensaiava na banda. Os trompetes, trombone, sax, né? E bateria aqui no canto, a percussão, e a estante do senhor Irineu ali com as partituras, já tinha distribuído as partituras. Isso foi um encontro só, né? Sim. Um reencontro, né? E aí eu falei, senhor Irineu, a batuta está com o senhor agora, vamos lá. O senhor Irineu levantou a mão, aí saímos tocando aquelas músicas da época. Não tinha como. Aí surgiu a ideia real da gravação de um CD. De um CD. Que isso foi gravado. 2014, 2015, né, senhor? É isso daqui. Tem o vídeo da primeira música, essa que você falou que nós gravamos aqui, que é aquela música inglesa, né? Como é que é o nome? In the Mood, não? In the Mood. Aí, o que acontece? Vamos gravar o CD, vamos gravar, vamos, tá bom. Gravamos o CD e não tínhamos feito nenhuma apresentação ainda, né? E aí gravamos, mixamos, masterizamos o CD, desse jeito que está aqui, né? Não sei, acho que deu para ver, né? E aí o lançamento foi no Teatro Lauro Gomes, aqui em São Bernardo, Rua de Ramos. Sim, né? sim. E aí era a entrada 1 quilo de alimento. Sim. Né? E eu saindo daqui para chegar até o teatro, eu me lembrei, eu falei, será que eu vou conseguir reunir toda essa turma novamente, né? Com plateia, não sabia se ia dar certo, né? Aí resolvi, peguei aqui eu tinha um estúdio móvel na época, levei para o Lauro Gomes, eu falei, eu vou fazer a captação de áudio. Foi quando eu procurei, inclusive, o Serginho, que está aqui. Foi quando eu entro na história. Que ele entra, exatamente, essa época. E eu falei, Serginho, a gente não tem patrocínio nenhum. Eu estou bancando parte desse projeto e tal. O que você pode me ajudar? Tem alguém que poderia fazer a captação de algumas imagens? Ele falou, tem o pessoal do CAV. Sim. Né, que é... O Centro de Audiovisual da Prefeitura, né? E a galera lá vai aprender e a gente usava para fazer estágios. E quando o Claudinho perguntou se tinha o pessoal para ajudar, a gente falou com os professores disponibilizaram alunos e equipamento. E aí eu tinha aqui, no andar de cima do estúdio, tinha uma produtora do Caio, um amigo da gente. Ele falou, olha, eu nem posso estar nesse dia, mas eu mando alguém e deixo uma câmera geral que vai pegar geral. Te ajuda? Eu falei, ajuda e muito. Aí o Serginho arrumou os alunos que fizeram as imagens.
os detalhes. E gerou O DVD. o DVD, nosso DVD. Aqui, o reencontro após 5 décadas, né? Que foram exatamente 5 décadas. 5 décadas. Que está bem interessante, né, Sereneu? Opa. Isso. Então foi assim, o retorno da banda foi assim. E aí começaram, com esse material também, começaram os convites novamente, né, Sereneu? Sim. E aí agora estamos aqui com esse podcast, à espera de, quem sabe, um futuro. Ampliar a coisa. É isso, não é? Isso. É preciso falar que todo esse processo aconteceu na década de 60, né, seu Irineu? 60. Mas tudo isso é muito contemporâneo, tudo isso é muito moderno, porque a gente está falando de ensino de música e a música é atemporal. Todo esse processo da bandinha, da formação dos seus alunos, é um processo que também pode ser contemporâneo, né? E é isso que a gente está tentando fazer com que as pessoas entendam que é possível continuar esse processo. Para quem sabe, no futuro, a gente ter novos músicos aqui e a gente esteja falando não mais da bandinha mirim, mas da banda sênior, da banda profissional, e está transformando esse cenário da música de São Bernardo do Campo novamente num celeiro de músicos, né? Temos muitos músicos ainda, sim, mas ainda falta esse apuro, né? Um bom instrumentista, como que se forma um bom instrumentista. E é importante, Sr. Irineu, ter método, né? Ensinar música precisa ter método. A gente brinca com o rigor do seu Irineu, como vocês falaram, mas não dá para pensar em educação sem ter limites, sem ter regras, sem ter direcionamento. Né? E o melhor de tudo isso é essa transformação do aprendizado em valores, em honra, em respeito, né? Que é uma coisa que as nossas gerações precisam pensar, né? Um pouco mais, ou melhor, repensar. Né? Sim. Enfim, eu queria que vocês falassem para mim as impressões que vocês têm desse processo todo, né? Porque afinal de contas, agora vocês são músicos, engenheiros, pessoas que passaram por essa história toda de mais de 50 anos. E o que isso transformou na vida de vocês? Quem são agora o Cláudio e o Clóvis depois que fizeram parte da bandinha? Serginho, eu vejo assim como uma construção bem feita, né? Se você tiver uma base bem sólida, você pode vir com uma cobertura de madeira, de zinco, de sapê, lógico, né? Com bom gosto também. Mas eu acho que foi uma base muito sólida, essa que o Ciraneu nos deu. Porque aí depois, com 13 anos, quando eu fiz o primeiro baile, como eu disse, eu fui para a Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E lá a gente tinha os professores, eram Nelson Aires, Hamilton Godoy, Hector Costita, Roberto Sion, né? Nossa, e aí eu fui para lá, e aí toquei lá também na Big Band e na Salada Mista, que tinha... Né? Ou seja, se eu não tivesse uma base de leitura, eu jamais conseguiria chegar e tocar numa Big Band daquelas. E lá eu fiz o curso também na Fundação, que era um curso sensacional. Depois fiz o LM também, Universidade Livre de Música. Mas a base, assim, que eu até hoje que eu me recordo, a base que sustenta isso tudo, a base de valores. Também. Os valores, sim, foi lá na banda do Baeta. Isso é importantíssimo. importantíssimo. Fundamental é a disciplina, a responsabilidade, entendeu? A postura. Isso tudo foi lá. Não tinha como. A gente estava lá e todo dia a gente tomava bronca e todo dia tinha que se alinhar e todo dia tinha que absorver a sabedoria e vamos. Entendeu? Aí teve. É lógico que teve muita gente que se desviou, né, Senhor? Teve muita gente que foi para o outro lado, virou aí. Mas a maioria das pessoas que hoje, os profissionais principalmente, se olha, são todos pessoas assim, muito, assim, sabe? Sim. De posição mesmo, sabe? Então você fala, pô, outro dia eu tava ouvindo lá um DVDzinho do Aguinaldo Timóteo, aí eu vi um solo de saxofone, eu falei, esse saxofone eu conheço. Era o Baldo Versolato.
Que hoje está com o Roberto, né? Também já aí, faz uns nessa formação 20 a gente agregou o Tristão. Vou falar sobre o Tristão também. E aí, espetacular, né? O cara profissional, um músico assim que eu falo, mas como é que pode, né? E aí, tô lá no Metrópole, num final de ano, tem uma bandinha daquelas de Natal, e a tuba. Falei, essa tuba eu também conheço. Era o Tristão. E era o Tristão. Eu fui lá, conversei Tristão com ele. é nosso tubista. É o tubista. Tubista. Então, e essa questão de você ter esses valores adquiridos, você leva para a vida. Com certeza. Exato. Eu não tive a oportunidade de seguir carreira, talvez pudesse ter seguido, mas chegou um momento da vida que eu tive que fazer a escolha, e a escolha foi por uma questão assim mais de família mesmo, né? Eu falei, não, então eu já tinha um irmão que já estava encaminhado para engenharia, eu falei, então eu vou fazer engenharia também. Aí eu fiz engenharia, mas na minha vida profissional, o que eu carreguei lá debaixo da banda Mirim de Baeta Neves, eu levei para minha vida profissional. Sim. Aí trabalhei em empresas, teve um problema de 90 que eu acabei ficando desempregado, prestei concurso na prefeitura de Santo André, fui admitido e 35 anos trabalhando em Santo André com equipe de trabalho, e eu chamava inclusive de meus meninos, né, essas pessoas que trabalhavam comigo, mas sempre também transmitindo a eles essa questão de valores, de compromisso, de responsabilidade, de postura, porque é isso que a gente tem que levar da vida. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Exato. E a importância que a arte e a cultura têm na vida das pessoas, independente se eles vão ser artistas ou não. Sim. Né? Como que uma base bem dada, como o Sr. Irineu fez, não só transforma valores, mas transforma comportamento também. Sim. Né? Porque você gostando de música, você gostando de arte, o seu universo abre. Né? E seu universo abrindo, você é uma pessoa melhor, você assimila melhor. Gente, esse papo está muito gostoso, mas eu acho que a gente já estamos na reta final do nosso podcast, pelo menos desse episódio, e eu queria muito que o seu Irineu e vocês falassem para mim as palavras finais desse episódio. O que vocês acharam do nosso papo e o que vocês veem como perspectiva de futuro para a nossa banda? O nosso projeto é fazer uma banda infantil novamente, né? Sim. Com a colaboração deles todos, né? Uhum. E os professores, se a gente conseguir, que acho que nós vamos conseguir, com certeza, os músicos que aprenderam na década de 60 vão ser professores da escola hoje. Perfeito. Para transferir esse conhecimento que a gente está falando aqui para as novas gerações. Que realmente, o que eles disseram aí, principalmente o que o Clóvis falou ultimamente agora, a banda saía para viajar. Ficava, final de semana, todo final de semana tinha, né? E a gente tinha que ensinar, nós tínhamos que ensiná-los a se comportar. Porque na maioria das vezes não tinha hotel suficiente. Uhum. Então, 2, 3 iam na casa de uma pessoa, eles tinham que saber entrar e se comportar dentro da casa daquela pessoa. Viajar 10 horas para chegar lá e fazer uma apresentação ruim também não dava. Então tinha que fazer aqui direito para chegar lá e fazer a mesma coisa e obter sucesso. Né? Sim. E aí o que rendeu foi isso aí. Que é muito bom, né? Maravilhoso. Então, eu queria me expressar da seguinte forma, o quão importante foi a banda na minha vida. Né? Eu tive escola de música aqui no estúdio em cima. E eu me lembro que a gente tinha aula desde 3 a 60 anos. Sim. Né? Todos os instrumentos, bateria, baixo, guitarra, teclado, percussão. E a gente recebia aqui crianças de 4, 5 anos. Chegamos a desenvolver um método para criança não alfabetizada também. Poxa. Bem interessante, né? Interessante. E aí, o que a gente recebia aqui, para você ver como a música é importante na vida das pessoas. Ela cura, né? Porque criança hiperativa, recebemos várias crianças hiperativas aqui, para aprender principalmente bateria. Porque eu acho que se concentra, né, nos 2 braços, nas 2 pernas.
Isso para a gente era fantástico, né? Claro. Então, eu acho que é isso. A gente não pode deixar parar, não. São Bernardo tem que voltar a ser um celeiro de músico como era no passado. Todas as escolas tinham Sim. ou a sua banda ou a sua fanfarra, né, Sereneu? É uma pena que isso tenha acabado, mas somos otimistas, não desistimos. Não se compara o desfile de hoje Não, com o desfile do nosso tempo, né? Sim, sim. Não dá É pra bem comparar. diferente, né? Sim. Complet- É aquele papo, né? Você tem que investir lá embaixo, na base, Sim. voltar a ensinar novamente, isso. não é? É, Senão não adianta. Foi um trabalho árduo do Serendeu e, assim, eu nunca vi na minha vida. Ele colocou uma banda com 26 crianças em 8 meses, Serendeu. 8 meses tocando e juntos, né? Se apresentando já, né? E a gente tem registros, assim, fantásticos dessa época. Segundo Sim. historiadores, é a primeira banda de música, Mirim, no né? Brasil e talvez no mundo, na época. Na De, época. de que? Banda Mirim? É. na faixa etária. A lá, faixa dos etária. 10 anos, é. Fantástico. Clóvis? Depois dessa formação, aí surgiram outras, Sim, né? sim. E hoje no estado também deve ter algumas aí, andei vendo. Ah, tem bastante no Brasil. Tem Tatuí, que Tem, é tem. berço de música Sim, também, sim. também tem bastante. Tatuí. Então, eu acho que o projeto, na realidade, não é um embrião, já está formado. É só, agora ter o apoio, né, Sim. de quem tem o poder para dar esse apoio e abrir o espaço para que isso aconteça, né? Sim. Eu acho que nós estamos aqui com essa função de procurar colaboradores, procurar apoio, procurar o espaço para que isso aconteça. Eu acho que é viável, muito viável a coisa. Sim. E é Ah, importante sim. dizer que o custo-benefício desse investimento que a gente está falando é imensamente satisfatório, porque o custo de aplicação para pagar professores, para Sim. montar uma equipe, para dar aulas, é imensamente menor do que se gasta depois para tratar dos problemas da sociedade. Eu tenho acompanhado os sobrinhos, os filhos das sobrinhas, todas que se formam nas escolas aí particulares, e eu sinto que na escola particular tem uma certa vontade deles fazerem isso. Porque se olha um colégio de nível, ele tem lá o núcleo de música, ele tem o núcleo de teatro, ele tem o núcleo de artes cênicas, o Sim. núcleo de arte plástica, que é para pegar esses talentos que tem ali, que tem Certo. talento, é só você pensar e Não, moldar, perfeito. né, esses talentos que você consegue. É um pensamento perfeito, mas a gente também precisa pensar em quem não tem acesso à escola Ah, sim. particular. Né? Não, estou dizendo que a escola Isso. particular tem essa visão. Sim, sim. Isso tem que reverter para uma situação de normal, Exato, de exato. apoio. Eu, como sou funcionário em Santo André, eu frequento muito a periferia e eu sinto isso, que às vezes você vê na própria periferia alguém interessado em fazer Sim. isso, mas ele não tem esse apoio, ele não tem essa fluidez para conseguir ter meios para fazer isso acontecer. Não, Entendeu? perfeito, é isso. Mas tem que ter acesso, tem que ter oportunidade. Exatamente. E lembrando, Serginho, que na época a grande maioria, né, Serenel, da banda, dos alunos, eram de famílias humildes, né? Sim. Como era o meu caso. Sim. Eu jamais teria condição de pagar uma escola de música, um curso, na época, que era caro também, né? Então, a hora que surgiu a ideia, a gente ficava na rua brincando, andando, soltando pipa, skate. E a noção da responsabilidade era tão grande que a gente fazia um sacrifício medonho. Eu sinto que eu fazia um sacrifício medonho. Eu morava lá embaixo na Pereira Barreto e o grupo era lá em cima, Sim, no Alto do é. Barreta. Sim. E eu carregava o bumbo nas costas toda terça e quinta-feira. Não, e chegava, pra tinha que ensaiar, atravessar porque não podia a rua deixar de o terra instrumento ainda. lá, tinha que Sim. levar para casa. Aí eu lembro que eu falei para minha mãe, não quero mais, vou desistir. Ela falou, você vai desistir nada. Depois do sacrifício que eu fiz para você entrar, você vai ficar até a hora que eu quiser. E aí eu fiquei 10 anos. Sim. Bem, senhores,
muitíssimo obrigado pela presença de vocês, um papo delicioso. Seu Irineu, o senhor vai ficar comigo, a gente vai ter mais conversas com outros convidados, outros pupilos do senhor. Queria agradecer imensamente a nossa audiência que acompanhou a gente até aqui e convidá-los para os próximos episódios, onde a gente vai estar falando ainda de música, ainda de São Bernardo, ainda da bandinha, mas sempre com novas histórias, sempre com novos convidados e falando um pouco desse projeto que a gente quer de estar retomando a formação musical em São Bernardo do Campo através da banda. Seu Irineu, o grande idealizador, sempre vai estar aqui conosco e vai dando mais informação para a gente. Novamente, muitíssimo obrigado para vocês, aos nossos parceiros, nossos colegas. Aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Thank you.